Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Será que o primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz cai? Nessa semana, a Procuradoria-Geral da República, especializada em corrupção, de Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, anunciou investigações contra o primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz. Kurz está sendo investigado de mentir quando prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Ibiza Affair. Essa CPI foi implementada praticamente junto com a posse do novo governo de coalizão entre conservadores, o Österreichische Volkspartei, o Partido Conservador, e o Grüne Partei, o Partido Verde, em janeiro de 2020. A CPI essa CPI é uma continuação da queda do primeiro governo de Sebastian Kurz, quando estava com a coalizão com o partido da ultradireita FPÖ. O governo caiu depois da divulgação de um vídeo gravado ainda antes das eleições em Ibiza, do ex-vice-primeiro-ministro Heinz Christian Strache. Neste vídeo, Strache, com seu antigo colega de partido, Johannes Gudenus, em uma mansão em Ibiza, na Espanha, pede dinheiro para uma suposta oligarca russa. Com esse dinheiro, Strache compraria um dos principais jornais da Áustria, o Kroner Zeitung, além do financiamento ilegal do Partido da Liberdade. As eleições foram em 2017, o governo empossado no mesmo ano. Durou 1 ano e 161 dias. Sebastian Kurz tentou com seu partido, o VP, o Partido Conservador, governar sozinho, mas perdeu o apoio do parlamento. De junho de 2019 até janeiro de 2020, a Áustria foi governada pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Birgit Bierlein, numa espécie de mandato tampão. Apesar do escândalo, mais uma vez primeiro-ministro. Mesmo com o escândalo do fim do seu primeiro governo, Sebastian Kurz retornou como primeiro-ministro, como cabeça de lista do seu partido, do Partido dos Conservadores. As eleições aconteceram em outubro de 2019. O partido OVP, o Partido Conservador, conseguiu 97 cadeiras e formou governo com os verdes, que conseguiram 26 cadeiras. Primeira vez na história da Áustria uma coalizão fora do clássico, conservadores e sociais-democratas. Na Áustria sempre foi esse tipo de coalizão. Aqui a cidade de Viena, que é social-democrata, e os Alpes, que é conservadores, quase sempre trocando o primeiro-ministro, dependendo do número de cadeiras que o partido ganhava. Bom, e aí também teve uma entrevista muito difícil na semana passada no site Bild 2, que é o principal telejornal da Áustria, aonde ele se defendeu, né? Inclusive, esse telejornal, o site Bild 2, ele corresponde ao Jornal das 10 no Brasil. Em pouco mais de 20 minutos, ele se defendeu e afirmou que não renunciaria, mesmo correndo o risco de ser preso, caso a denúncia seja confirmada. O apresentador Armin Wolf é um dos jornalistas mais respeitados da imprensa germanofona. Isso gerou um grande debate aqui na Áustria. Afinal de contas, pode um político, no caso de um primeiro-ministro, seguir no cargo mesmo sendo investigado? Nos últimos meses da pandemia, o governo com seus parceiros de coalizão, os conservadores e verdes, sempre tiveram o alvo comum de combater o vírus, mesmo que em alguns momentos tiveram várias divergências, como, por exemplo, a extradição de crianças estrangeiras. Por quanto tempo mais Kurz permanecerá, não se sabe. Uma coisa é certa, se as acusações se confirmam, Kurz deverá renunciar. Se o governo ficará sem ele, agora é muito difícil prever, até porque, apesar da campanha de vacinação estar bastante avançada, ainda estamos em uma pandemia. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de seguir o canal, não deixe de seguir o blog e, claro, cuidem-se muito e até o próximo podcast.